Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Hoje nós vamos começar um curso sobre antropologia filosófica de João Paulo II. Então ele é um pouco diferente da teologia do corpo, porque é filosófico, é mais filosófico do que teológico propriamente dito. Mas quando a gente for estudando, vocês vão notar uma certa continuidade. Isso tem muito sentido. Por quê? Porque as teses de antropologia filosófica de João Paulo II vieram antes das teses de antropologia teológica no magistério da igreja, né? Quando ele já era um santo padre. Então a gente nota que João Paulo II parece que desenvolveu essa antropologia filosófica para depois aprofundar elas teologicamente na teologia do corpo, nas catequeses de teologia do corpo. Vocês podem notar que ele colocou essas suas teses de antropologia filosófica aqui, em Amor e Responsabilidade. Na verdade, é um grande tratado sobre filosofia moral, sobre moral sexual e etc. Nosso objetivo do curso aqui não é inventar novas palavras ou falar com as nossas próprias palavras aquilo que João Paulo falou, né? Ele já falou belamente. Nosso objetivo é tentar transmitir, com citações do próprio livro, aquilo que ele falou, aquilo que ele escreveu. Então nós vamos seguir uma leitura também dos slides, e na medida que for necessário nós vamos interrompendo, explicando, falando um pouco mais, certo? Vocês podem notar aí no primeiro slide, introdução à antropologia de Karol Wojtyla, de João Paulo II. E no canto tem uma frase muito fundamental. O homem é sempre objeto de amor. Nunca pode ser um objeto de prazer. Nós vamos seguir mais ou menos a mesma estrutura do livro, e essa ideia é o que norteia toda a antropologia filosófica de João Paulo II. João Paulo II, ele usa de um princípio kantiano, ou seja, do filósofo Kant, que diz que o ser humano nunca pode ser usado como meio, mas sempre como finalidade. João Paulo II traduz isso para o seu modo de ver, né? Traduz isso dizendo que o homem nunca pode ser um objeto de prazer, sempre tem que ser um objeto de amor. E ainda mais, não só um objeto de amor, mas também um sujeito de amor. No segundo slide, nós vamos ler a importância do estudo. É preciso aprofundar no que significa amar, e assim abranger os horizontes do que essa palavra hoje significa. Colocar em prática os ensinamentos aprendidos, pois não são simplesmente uma especulação filosófica. Restituir o sentido original a algumas palavras que perderam sentido, castidade, relação sexual, pudor e etc. E também dar uma luz nova sobre o sentido da vocação na dinâmica do amor. Vocês podem notar que o nome do livro de João Paulo II é Amor e Responsabilidade. E ele vai fazer toda a sua análise a partir de uma dinâmica de amor. A gente precisa, como a gente vai ver na próxima aula, a gente precisa um pouco mudar o nosso foco de visão para que ele não seja mais um foco virado simplesmente no prazer. Sermos pessoas que tenham uma metodologia de pensar no prazer, mas temos que pensar a partir da lógica do dom. No próximo slide, vocês podem ver sobre a metodologia do estudo. Nós trabalharemos com base nos slides e na apresentação oral, que é esta que eu faço com vocês. Outra indicação, né? É adequado seguir o material complementar, os textos de aprofundamento, os textos de reflexão, as propostas de oração. Isso daí nós ainda estamos preparando, trabalhando nisso. Vocês podem acessar assim que ele estiver disponível no site, né? Bem como procurar já entrar em outras formações do site relacionadas. Isso vai trazer um grande crescimento para você.
A referência bibliográfica base, nossa, é o livro Amor e Responsabilidade, de Karol Wojtyla, né? E aí segue segundo os padrões da ABNT. Então, a gente precisa agora aprofundar na filosofia de Karol Wojtyla. O Karol Wojtyla, ele tem uma particularidade de não só ser um grande homem, como vocês podem notar na história da igreja. Karol Wojtyla, o Papa João Paulo II, foi um grande homem, um grande missionário que foi às terras das pessoas, né? Um homem que amou profundamente a humanidade, né? Que entendeu o homem, mas ele não foi só isso. Ele foi um grande teólogo. Vocês podem notar isso pelas teses de antropologia teológica dele, a teologia do corpo. Mas eu digo além. João Paulo II foi um grande filósofo. Um homem que fez uma filosofia voltada para a humanidade. Se vocês lerem aí, no próximo slide, no quinto slide, na filosofia de Karol Wojtyla, eles têm os seus escritos filosóficos. Antes de ele ser papa, esses escritos não têm um valor de fé, mas eles nos ajudam a entender melhor os aspectos da fé relacionados à moral sexual. E aqui eu queria abrir um adendo, porque é muito importante isso para a nossa vida de fé mesmo. Eu mesmo, antes de conhecer as teses de antropologia teológica, de teologia do corpo dele, eu tinha muita dificuldade de entender por que a igreja se posicionava de algumas maneiras, né? Por que ela pensava assim, por que ela pensava de outra maneira, e eu não conseguia entender. Claro, como católico eu respeitava, eu amava, eu proclamava a fé da igreja, mas eu ainda não entendia. Então, o momento de entender a fé, aprofundar nos segmentos da fé, ele é importante porque nos faz adentrar naquilo que nós cremos, naquilo que nós pensamos. Então, essa parte filosófica que nós vamos abordar no curso, ele também serve para nós aprofundarmos nesses elementos de fé, mostrarmos que esses elementos também são alcançáveis pela razão. E vai existir uma diferença entre antropologia filosófica e teológica, como vocês podem olhar no slide. Mas essa diferença, ela não é, como é que eu posso dizer? Essa diferença não é opositiva, ela não é um oposto do outro, mas, na verdade, é uma diferença no método de abordagem, né? E uma segue-se, continua na outra, né? E aqui eu queria fazer uma breve observação sobre a metodologia de João Paulo II. João Paulo II, ele faz uma filosofia não ao molde medieval. Apesar de fazer uma filosofia cristã, baseada nos princípios da igreja, ele não faz isso aos moldes de uma filosofia medieval. Do contrário, ele segue uma perspectiva muito atual. Dentro da sua filosofia, ele usa do enfoque personalista. O que é que o enfoque personalista diz? Que o homem, a pessoa, é o centro da sua filosofia. Vocês vão notar isso durante todo o estudo. Ele se usa de um método fenomenológico, ou seja, o que é que isso quer dizer? De que ele vai ver como as coisas acontecem, ou seja, ele não fica só em especulações filosóficas, mas ele vai em casos concretos, usando até mesmo de dados da ciência, né? Inclusive, nós não vamos abordar aprofundadamente, mas no final do livro tem uma parte que é exatamente sobre sexologia, trabalhando os aspectos da psicologia e da medicina relacionada à moral sexual. Então, ele usa-se também desses fatos da ciência, a partir de um estudo fenomenológico. E, por fim, ele apresenta a sua lógica, a sua maneira de pensar, uma maneira de pensar dialética. Especificamente em João Paulo II, essa dialética tem uma particularidade, que é de exatamente não negar, na casa da antropologia filosófica, nenhum dos elementos do ser humano, né? Nós somos corpo, alma, psicologia, psique, e espírito, né? ou logos do grego. Ele não nega o corpo para afirmar uma psicologia. Ele não nega a psique, a psicologia, para poder afirmar o espírito, mas ele, na sua lógica dialética, ele assume o corpo numa dinâmica de espírito e de psicologia. Assume a psicologia numa dinâmica de corpo, entendendo o que é o corpo, e numa dinâmica de espírito.
e assume o espírito, entendendo as outras duas dimensões da psicologia da alma. Então, voltando, ele, ao mesmo tempo que faz um enfoque personalista, usa-se de um método fenomenológico com uma lógica dialética. Então, nós precisamos agora adentrar nos conceitos básicos de João Paulo II. Vocês podem olhar aí no 6º slide, o homem, ele é entendido numa totalidade, ou seja, ele não é estudado separado, ele não é estudado simplesmente enquanto seu corpo, ou só em relação à sua psique, ou só em relação à sua dimensão espiritual. O homem é um ser no todo. Ele também fala, né, que o homem não se restringe às realidades corporais. Ele é um ser que tem interioridade, mas ao mesmo tempo em que é um ser que tem interioridade, que vive uma interioridade dentro de si, ele é aberto para os outros e para aquele que é totalmente outro, para Deus. E aí a gente precisa também ter uma coisa fundamental em João Paulo II, que João Paulo II ele não é um puritano. Aquilo que ele proclama que a igreja crê não é um puritanismo, não é uma negação da sexualidade. Ele também não é um moralista no sentido de que a moral está acima de tudo. Não. Sua tese básica é: a pessoa nunca pode ser usada como um meio de prazer. Ela tem que ser sempre sujeito de amor, ou seja, o fim de qualquer atitude. No slide 7, nós podemos notar a abertura do homem para os outros e para Deus, que eu já falei, tem consequências que exigem responsabilidade. Como se dá nessa perspectiva de amor, nessa dinâmica de amor, numa perspectiva cristã? Essa é uma das questões fundamentais de João Paulo II. O outro é que ele vê, uma outra perspectiva que ele vê, que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Contudo, a sua análise é bem realista, porque ele usa de um método fenomenológico. Eles tratam as coisas como elas realmente são. Ele não é um idealista. Ou seja, apesar dele ter a noção de que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, certo? Ele tem a dimensão de que essa imagem não é simples, não é uma coisa simples. Não é uma resposta simples a se dar na sociedade hoje. Mas ele é bem realista na sua análise. Vocês podem notar aí no módulo 8 os módulos que vão ter no curso, né? Não vou ler todos porque seria muito desgastante, mas vocês já podem notar aí a lógica do dom, que é o próxima aula, a pessoa e a tendência sexual, a pessoa e o amor, a pessoa e a castidade, e por fim uma análise de vocação, que ele bota no tópico como justiça para com o Criador. No próximo slide, vocês podem notar, no slide 9, que João Paulo II, antes de fazer suas catequeses sobre teologia do corpo, ele já havia escrito suas teses de antropologia filosófica. Assim, os conhecimentos de ambos, de teologia do corpo e de amor e responsabilidade, que é a tese de antropologia filosófica dele, se complementam. Um ajuda o outro, né? Isso é bem interessante, é bem João Paulo II mesmo, né? Fazer uma base filosófica que possa atingir a todas as pessoas, até aquelas que não têm fé, e depois aprofundar naquilo numa base de antropologia teológica. Então que a gente possa terminar essa nossa aula introdutória rezando essa invocação a Nossa Senhora. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as súplicas que em nossas necessidades vos dirigimos, mas livrai-nos de todos os perigos. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.